Está no ar o Entre Amigos. Bom dia, Alejandro. Chegando aqui a Novo Hamburgo, olha as instalações da FENAC e eu venho com muito prazer porque a FENAC está com uma série de melhorias e uma série de eventos durante o ano inteiro. Com Marlos Schmidt, meu amigo de muitos anos, né? Sim. Diretor-presidente da Black, não, da... Vice-presidente da Abramec, presidente do Sim Maxinos. Mas no sapato, na área do calçado, quantos anos? Desde 93. Então, Para piar. eu tinha 17 para 18 anos. Porque a tua empresa é familiar. Isso, a empresa familiar, fabrica máquinas para o setor do calçado, né? Então tem essa ligação. E quem fundou a empresa? Meu tio, e logo na sequência meu pai entrou também, então... Dois tocaram, dois e mais um outro sócio tocaram por muitos anos. Então mexer com e agora tá na família do meu pai, né? Mexer com máquina e componentes calçados foi tua vida. Foi dentro. Teus brinquedos foram isso. Quase isso, né? Quase isso. Estimulado muito. Eu estava falando outro dia com o Marcelo Argenta, né? E ele falava que os brinquedos era isso também, né? Que coisa boa a gente ter orgulho de ser sapateiro. Verdade. Né? Digo, olha, eu sou jornalista, mas sou sapateiro com muito orgulho também. Eu entrei no mundo da moda. Estamos no segmento. Como modelo em São Paulo, né? Uma feira de calçados. E por isso que sou apaixonado por feira. E esse parque de exposições é um dos mais modernos, né? A FENAC, para você ter uma ideia, a Bibi está me mandando vídeos, está mostrando. É um parque de exposições único no estado, porque é muito completo. Ele tem uma área de estacionamento para quantos carros? Mais de 2.000 carros. 2.000 carros. Ele tem as principais rodovias ao seu lado, a BR-116, 290 e a 240. Sim, então, todos próximos aqui. Muito próximo. Nós temos uma linha de Transurb, como se chama a estação daqui? FENAC. Então fica aqui dentro do parque de exposições, né? Leva aqui 40 minutos para o centro e 30 e poucos para o aeroporto. Sim, mais ou menos. Então isso. Quem desce do aeroporto pode vir para cá de metrô. Quando a gente fala isso, a gente fala de pessoas da Europa, de outros países que estão acostumados a andar de metrô. Já está na cultura deles. Já está na cultura. Sim. E há de convir que o nosso metrô é de qualidade. A gente, às vezes, por estar tão acostumado no dia a dia de ter o metrô aqui à disposição, a gente não dá o devido valor. Mas quem vem de fora, sem dúvida nenhuma, faz a diferença na experiência que eles têm aqui na nossa cidade, na nossa região. Né? Porque quem vai para Buenos Aires, por exemplo, que foi o primeiro metrô da América Latina, são composições, na grande maioria, muito antigas, que dá medo de entrar. Né? Em Nova York, uma vez, era tudo pichado, assim, sabe? Parecia que tu estava entrando, sabe, no subúrbio, então dá medo. E o nosso dá orgulho, né? Sim. Então, isso é uma diferença. E tem uma outra diferença também, que nós temos a rodoviária ao lado. Então, a pessoa que quiser vir do interior, de Caxias, de qualquer parte do estado, também pode vir por lá, né? Lembrando que uma das estações do Transurb também na rodoviária de Porto Alegre. Então, a conexão que a FENAC tem com o Rio Grande do Sul e o mundo é a mais importante de qualquer outro pavilhão do estado. Sim, é isso? Sim, o nosso modal aqui, sem dúvida nenhuma, é um diferencial. E os visitantes, principalmente de fora, valorizam demais a gente ter essas diferentes alternativas de como chegar dentro da FENAC. Então, ar-condicionado. Sem contar com a infraestrutura interna, né? Que daí já estamos falando da porta para dentro. Com ar-condicionado, escada rolante, um salão nobre novo, né? Uma estrutura que recebe bem, um receptivo que recebe bem os convidados. Nós sabemos receber muito bem, até porque o calçadista... Quem trabalha na área do calçado está muito qualificado para falar idiomas, para receber, para saber culturas, né? Porque vale lembrar que a gente vende sapato e máquinas para 160 países no mundo
E então as pessoas estão acostumadas a isso. Mas eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, nós temos uma FEMEC, a principal feira, a nossa Disney, né? Agora, de 3 a 5 de março, é isso, né? Mas antes disso, eu queria lembrar um momento muito bonito. Meu editor tem essas imagens que eu quero que vocês passem, porque o Dani estava aqui quando a FENAC, durante as enchentes de 2024, esse parque de exposições virou um abrigo, né, para milhares de pessoas. Muitas pessoas passaram por aqui, mais de 18 mil, se não me engano. Eu não tenho o número exato. Mas eu me lembro que foi um número, principalmente de Novo Hamburgo, São Leopoldo, e ninguém discriminou, porque tanto de Novo Hamburgo como de São Leopoldo vinham pessoas, primeiro para pedir agasalhos, coisa e tal, depois virou abrigo, depois virou comida. Olha, e o Parque de Exposições da FENAC foi um grande abraço para milhares de pessoas. Mas isso danificou a entrada de caminhões e coisas, danificou o piso, principalmente do térreo, né? Aqui naquele momento a sensibilidade foi grande, né? Então, principalmente a receptividade para ter os mantimentos, né, as doações, havia necessidade de um local amplo para fazer essa recepção. A FENAC prontamente, naquela época, né, a gestão anterior, então se prontificou a se colocar. A foto está aqui. O Márcio está aqui. É bom salientar porque nós estamos aqui na sala dos presidentes, né? E foi o Márcio, né, Jung, que sem mexer na área política, porque na época um prefeito era de Novo Hamburgo de um partido e o de São Leopoldo de outro. O Márcio, apartidário, mas sim politicamente convencido de que isso aqui era para a comunidade, abriu as portas. Sim. Mas, infelizmente, foi danificado. Sim, daí naquele momento, então, houve... a FENAC se dividiu em duas frentes de trabalho. Uma foi a questão de receber as pessoas, elas foram recebidas lá na parte de baixo, né, quando a gente logo acessa os pavilhões, e as doações ficaram na parte superior. A parte superior ela foi muito danificada, principalmente porque ali transitaram muitas carretas, né, muitas empilhadeiras. Então houve naquele momento um excesso de carga. A entrada e de uso. Superior é pela Araxá, isso, né, e a entrada inferior é pela Nações Unidas. Exato. E naquele momento, então, entendendo tudo a necessidade, não se pensou duas vezes em fazer essa iniciativa. Mas, claro, né? E tu era o presidente do conselho da época. Exatamente. E tu avalizou. Sim, a gente trabalhava junto com o Márcio. Sim, né? Até porque nada pode ser feito sem o aval do conselho. Na verdade, assim, a gestão ela tem seu nível de liberdade, mas o Márcio sempre trabalhou isso muito bem com o conselho. Né? E nós estávamos juntos nessa iniciativa. Desculpa te chamar de tu, né? Não, mas claro. E aí, mas já havia necessidade e a visão de que investimentos teriam que ser feitos nos pavilhões. Então, acelerou, né, esse processo das enchentes, de receber e do desgaste dos pavilhões, acelerou essa iniciativa. A primeira e a mais urgente são os pavilhões, a troca do piso dos pavilhões 5 e 6. Para nós ter uma ideia mais ou menos do que isso significa, são 2/3 dos pavilhões superiores. Né? Então ainda tem um terço. Isso. Então ainda tem 1/3 na parte superior que depois tem que sofrer ainda um investimento, já está nos planos da FENAC inclusive, né? Mas agora o mais urgente era melhorar os pisos dos pavilhões 5 e 6, que sem dúvida nenhuma vão trazer uma visão, uma visibilidade muito diferenciada, principalmente para os expositores, né, que vão ter um ambiente mais apropriado para fazer aqui as suas exposições. Ou seja, para a FIMEC nós vamos ter essas melhorias já. Para a FIMEC elas já estão implantadas. Mas não bastou isso, como também eu sei que o teto ganhou aquelas fotocélulas, as fotovoltaicas. Como que chama isso? As fotovoltaicas. Então, a energia solar, a gente consegue, então, agora ter um nível de sustentabilidade também, um investimento, né, que foi feito. Tem uma visão de sustentabilidade ambiental, mas também tem a sustentabilidade econômica, né? Porque a gente tem um retorno, claro, de reduzir os custos. A longo né? tempo. Exatamente, a gente tem uma redução de custos com isso, né?
Mas também pensando na FENAC moderna, né? Então, esses investimentos estavam dentro do planejamento, a gente reforçou eles e fez essa entrega agora. Elas já estão instaladas, né? Só não foram ainda autorizadas ao uso porque tem essas burocracias da RGE. Tem tempo, né? Nós estamos agora no finalzinho aqui de fevereiro, mas dia 13 de março começa a Disney. Para você se dar por conta do que representa a FIMEC, a FIMEC é uma das 3 melhores feiras do mundo, né? Mas para nós brasileiros, tá? A FIMEC tem uma grande importância também. Por quê? Porque todo o calçado que você vê para as coleções posteriores, as ideias, o maquinário, os componentes vão ser vistos aqui. Por quê? Quem visita a FIMEC é um público que trabalha nas fábricas de calçado, nas fábricas de bolsa, na fábrica de cintos, assim por diante, né? É isso? É isso. Aqui a gente procura estimular, e já a longa data, né? Por isso que essa feira está consolidada, porque os expositores entenderam que aqui é um momento que tem o melhor nível de relação com os seus clientes. A indústria de calçada, a indústria de bolsa, os curtumes, né? Então a gente, ao longo do tempo, foi conquistando, né, essa consolidação e faz essa entrega relevante para o setor, onde a tecnologia, os melhores produtos, a inovação, muitos testes são apresentados, muita novidade. Então, as empresas, os expositores sempre estão muito mobilizados. Capricho. Muito mobilizados. Eu quero dizer o seguinte, para quem está nos assistindo, a FIMEC é um termômetro também de como vai ser o calçado em 2026. Sim, a Expo Inter é um termômetro para saber como vai dar o agro pela venda, principalmente de maquinários, né? Que renovar maquinários é fundamental, porque os processos são acelerados e a economia também, né? Então, maquinário, principalmente a gente se dá por conta assim, bom, nós vamos ter um bom ano porque os industriais, os fabricantes de calçado, adquiriram fábricas novas, né? Tu acha que vai ser um grande ano para o calçado? Sempre há uma dúvida em anos que tem tamanha dispersão de atenção, né? Com questão de eleição, a Copa do Mundo. Então sempre há dúvidas de como isso. Mas existe sim o pensamento de que para a FIMEC os expositores estejam bem engajados positivamente, né? Para trazer esse otimismo para dentro dos nossos pavilhões. Em especial, as tecnologias são apresentadas, então tem muita tendência, tem muita coisa que há necessidade, que é show, né? há necessidade desse investimento, né? Agora, cabe a cada um olhar qual é o momento mais adequado de fazer essa linha de pensamento. Eu só quero te dizer que a tecnologia é fundamental, né? Porque nós temos um grande desafio, né? O acordo Mercosul com a União Europeia está sendo assinado. Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter que estar preparados, porque o calçado da Espanha, o calçado de Portugal vai entrar sem impostos. Então nós temos que estar preparados para a tecnologia, para modernizar essas fábricas. Claro que você vai dizer, mas muito sapato da Espanha, de Portugal é fabricado na África, né? Ou em outros países. Sim, mas eles usam uma tecnologia muito boa, né? E vai ter muita gente que vai querer experimentar, né, esse calçado. E nós temos também a invasão chinesa, né? E por problemas da Europa, com os Estados Unidos, da entrada desse produto, eles estão mandando bastante sapato para cá. Então, tem que se preparar, e tecnologia e componentes são indispensáveis. A gente tem que olhar para isso de duas formas. Primeiro, como ameaça e como oportunidade. Né? Como ameaça, sim, a gente tem concorrentes em cenários diferentes, principalmente no que se refere ao custo do seu país, em produzir nos seus países. Isso faz diferença na hora de competir na questão de preço, né, no mercado global. E
sem dúvida, o Brasil tem isso como um ponto frágil e que vai precisar, ingressando nessa iniciativa com o acordo com a União Europeia, vai precisar fazer o tema de casa, né? De ser mais competitivo da porta para dentro, do Brasil, né? A infraestrutura, tributação, o custo do empregado no Brasil. Então tem uma série de iniciativas que sim, a gente tem que se preocupar porque são ameaça. Mas também tem um cenário de oportunidade. As nossas empresas, isso é um diagnóstico fácil de ter, hoje elas já são destaque. Nós temos empresas no Brasil com um nível de produção e produtividade que no mundo não tem. Então a gente já se diferencia de alguma forma. O que a gente tem que fazer é tornar isso mais transversal a nível de mais empresas ter esse mesmo nível de acesso para elevar a régua da competitividade. Ao mesmo tempo, a gente olha para isso como oportunidade também porque esses países vão estar à nossa disposição em termos de mercado para que a gente atue com eles e venda lá, com condições melhores. Então, tem sempre as duas vias. Eu vi na Europa sapato brasileiro na vitrine, tá? Porque tem design diferenciado, né? E o Brasil está na moda, né? Então, é bom, né? Agora, eu sempre lembro do tempo do balancim. Para quem não é do calçado, o balancim era uma máquina pesada, que era o do corte. Então, normalmente tinha que ser um homem forte, né? Para poder apertar aquilo lá, era uma guilhotina, e normalmente a pessoa botava alguns pedaços ali para fazer o corte do cabedal para mandar para o outro. Muitos homens, perderam dedos porque na hora que iam ajustar, o balancim, pelo peso, caía, né? Hoje, a gente praticamente não vê balancim, né? E as máquinas são ocupadas por mulheres, porque apenas um botão aperta e não tem risco, né? Então, isso é um exemplo que eu estou falando. É um bom exemplo, mas assim, até mesmo os balancins hoje, que ainda existem, para alguns segmentos, para alguns setores, utilizar esse nível de tecnologia faz sentido. Tá? Aqueles mais padronizados, com uma frequência do mesmo produto, repetibilidade, por vezes vale a pena ainda manter um nível de produção com esse tipo de equipamento. Com o balancim antigo. Com o balancim, eu não diria antigo, com a balancim atualizado. Tá. Porque esse atualizado, sim, ele traz mais leveza, segurança, e então traz velocidade de entrega. Então, e aí a FIMEC é legal para isso, porque tu encontra os diferentes níveis para os diferentes perfis de empresa. Então, uma empresa que tem um nível de produto, um tênis que fabrica alguma coisa diferente, vai encontrar produto aqui. Eu trabalho com sapato de moda, diversificação, maior variação de materiais, tem produto aqui. Tem mais repetibilidade, tem produto na FIMEC. Então, a gente consegue fazer uma entrega que, para o setor do calçado, é muito significativa, que é multidisciplinar. A gente consegue atuar em diversas frentes dentro da FENAC. Dentro da FIMEC. E isso é um valor diferenciado também, né? Porque muitas vezes a gente vai em alguns lugares e tu encontra muito focado em alguma solução. E aqui a gente consegue fazer essa multiplicação de soluções. Né? Muito bem. Mas, para encerrar, eu quero dizer que tem uma atração fantástica. Para quem gosta de ver uma fábrica em produção, é uma fábrica em produção. São várias fábricas, de certa forma, com vários parceiros, que se chama Fábrica Conceito, né? E que vai fabricar o quê? Bom, esse ano, para não variar, né, a Fábrica Conceito é mais uma vez destaque. A gente tem ali na linha infantil, tem sapato de moda feminino, tem bota, modelo tipo exportação, tem bolsa, tem tênis. Então vai ter uma diversidade de equipamentos, processos, materiais, para que todos os perfis possam ser atendidos de alguma forma. É realmente um momento único, né? É a única feira no mundo que trabalha dentro desse conceito, né? De fazer essa entrega diferente. E que dá oportunidade, porque muita gente depois sai empregada dali. Também. E o destaque legal nesse sentido é que
de alguns anos para cá, a gente tem envolvido o Senai. E quando envolve o Senai, envolve a gurizada, né? Então, os jovens, eles já estão, de alguma forma, ligados ao processo produtivo do calçado, tentando estimular essa valorização da indústria, né? De industrializar, de transformar. Então, nós já estamos impactando, na feira, inclusive, esses jovens de alguma forma. Porque, às vezes, eles ficam dentro da sala de aula e não vão pro vamos que vamos lá da produção, né? E quando eles são estimulados aí para essa fábrica conceito, eles vêm para o mundo real. Eles vêm para o mundo que é mágico, que é da feira. E aí eles enxergam os compradores internacionais, Exato. Porque ali é uma aula para eles, porque o chinês vai estar vendo, o pessoal da Colômbia, que vem muito, né? Da Argentina, ou seja... E, além disso, a possibilidade de encontrar o dono da empresa que amanhã, de repente, possa trabalhar, né? É, isso aí. Então, isso é uma experiência muito legal que eles têm aqui dentro. A gente adora. Então, a gente tem, de novo, dentro da FIMEC, eu acho que isso é uma dos diferenciais, e por isso que talvez a gente fala que a FIMEC tem tudo, né? Que além de ter todos os materiais, ter todas as tecnologias, ainda tem uma diversidade de entregas para público-alvos diferentes. Então, nós trabalhamos com os jovens, nós trabalhamos com os desempregados na Fábrica Conceito, mas nós trabalhamos para todos os públicos de alguma forma, né? E cria oportunidades para todos nós. Para todos nós, exatamente. Então, eu quero dizer que, além disso, toda essa produção é doada para as escolas municipais, que depois é encaminhada aqui para a Prefeitura de Novo Hamburgo, e eles fazem a devida distribuição, né? Bom, eu quero dizer que se você não é da área do calçado, mas gosta de calçado, nós estaremos aqui a convite da Bibi, né, para trazer drops, muitas coisas. Vamos mostrar todos os lançamentos. Tudo que depois você vai ver nos calçados vai ser lançado aqui, né? E nós vamos mostrar todo esse mundo calçadista maravilhoso, né, que a FIMEC tem tudo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Aqui na FENAC. Obrigado. E nós vamos agora diretamente para os estúdios, porque quem está me esperando lá é a Juliana Fersenal com os lançamentos da Kia para 2026. Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Bom, e você sabe que toda a coleção da Visano você encontra nas melhores lojas, né? E eu quero dizer que tem novidades, porque tem uma cantora que acaba de assinar contrato com a Beira Rio. Ana Castela vai ser a nova garota propaganda da Moleca, né? Quem não gosta de Ana Castela, né? Todo mundo ama a Ana Castela, Juliana, né? Fersenal, tudo bem? Todo mundo gosta, né? E tu ama, né? Tu tem uma bolsa da Visano lindíssima, Eu né? tenho uma bolsa da Visano, as minhas sobrinhas amam Ana Castela. Ah, meu Deus! Tem uma coleção linda que nós vamos mostrar daqui a uns dias. Mas, Juliana, nós estamos começando agora o ano, né? E estamos chegando o momento de trocar de carro, né? E eu soube que tem uma grande vantagem agora, porque eu sei que vocês estão pagando IPVA para os carros novos. Isso dá, no mínimo, tirando tudo, todos os descontos, todos os benefícios, né, que vocês dão na avaliação do carro usado, coisa e tal, isso dá um desconto de uns 3, 4 mil reais, né? Na realidade, Alejandro, a gente está pagando IPVA nos carros seminovos. Agora, a gente está dando no início do ano, exatamente, nos seminovos. Como eu comprei seminovo... Como tu compraste teu seminovo, a gente está dando o IPVA já de todo o ano de 2026 para os veículos seminovos agora em janeiro e fevereiro. E que vocês têm várias marcas, inclusive. Não só da Kia, né? Não, a gente trabalha multimarcas nos seminovos, inclusive a nossa oficina também é multimarcas, né?
E aí a nossa promoção de PVA é essa. Mas a gente tem promoção para carro zero também. A gente também está com uma bonificação, aí a gente tem a Sportage recém-lançada agora em novembro. Vamos mostrar alguns modelos, né? Porque nós temos algumas fotos. Qual é esse aqui? Que linda está essa Sportage. Meu Deus. Sabe que quando eu fui convidada para o teu programa aqui, eu logo pensei que tu ia querer que eu trouxesse um pouquinho assim do que foi o Salão do Automóvel. Porque foi realmente assim... Que aqui fez um sucesso. Fez um sucesso, principalmente porque a gente ficou muito tempo sem ter o Salão do Automóvel, né? Que é a grande vitrine que divulga tudo que a gente tem de conceito chegando, né, do mundo no Brasil. E que a gente pode também mostrar aqueles modelos que a gente está comercializando atualmente. Agora, a Sportage é um carro que quem compra a Sportage nunca larga a Sportage, né? É que a Sportage é um case de sucesso, né? Ela é um carro que ela tem mais de 30 anos de história, é um carro que une toda essa tradição e que consegue se inovar e trazer tecnologia e modificar o design e continuar sendo a paixão do mundo inteiro. Então, é um carro que já está na 5ª geração e segue super atual, né? Ela tem tanto a tecnologia na engenharia dela, quanto na tecnologia nos itens de segurança. Esse novo modelo que foi lançado no Salão do Automóvel. Que linda essa frente, agora, né? Ela teve todo um facelift no design dela, né? Mas ela também tem um avanço em todos os sistemas de segurança, porque esse é o grande diferencial da Kia, né? O sistema de segurança... O anticolisão continua. O anticolisão continua, a gente continua tendo o pacote ADAS, hoje um pacote ADAS mais avançado. O que é isso? E isso, pois é, justamente isso que eu acho que é interessante a gente conversar um pouco, né? Hoje, para quem não é do mundo do automóvel, é uma sopa de letrinhas, porque a gente tem vários assistentes de segurança, que é o LKA, o LQF, e aí, o que isso quer dizer? O pacote ADAS. O que é o pacote ADAS? O pacote ADAS é o quê? É um sistema de segurança que são câmeras e sensores que a gente tem por todo o carro que te ajudam na tua dirigibilidade. Isso quer dizer que quando a gente está numa faixa que ela está pintada, né, e o carro vai obedecer essa faixa. Se a gente sair dessa faixa, ele vai apitar, vai criar um alarme sonoro. Esse é um dos itens do pacote ADAS que tem, porque justamente isso, são câmeras e sensores. Então, assim, isso é outro ponto importante, né? A gente tem o sistema de aviso, né? Que ele te avisa que é o sistema sonoro, que é a direção tremer, que te diz assim como motorista, ó, fica mais atento que tu tá dando uma rateada aí. E a gente tem também o assistente. O assistente é o quê? É quando o carro age. Então, por exemplo, numa frenagem automática, se vem passando alguma coisa à tua frente e tu não botou o pé no freio, o carro vai frear sozinho. Tem que dar muito atento. Exatamente. Mas isso são... desculpa eu fazer uma comparação. Quando o Ayrton Senna fazia a propaganda da Audi, a gente aprendeu que Audi era o sinônimo de segurança no mundo, né? E a questão da segurança ficou muito importante para muitas pessoas, né? E a Kia, que trouxe, inclusive, o designer da Audi, né? Sim, Peter Schreier. Ele também trouxe itens de segurança muito importantes, principalmente para quem tem família, né? Para todas as pessoas, mas para quem tem família é fundamental, né? Eu acredito assim, ó, que o item segurança seja o principal ponto de escolha, né, para quem tem uma família no momento da decisão de compra de um bem, de um automóvel, né? E isso é algo que a Kia prima muito. O Sportage é híbrida ou elétrica? A Sportage é híbrida. Híbrida. Hoje, na linha da Kia, a gente atende todas as necessidades do público, né? Que nem a gente diz, não existe a melhor ou a pior tecnologia, existe a tecnologia mais adequada para ti, para o usuário. Sim. Então, assim... Vai depender se tu vai fazer estrada, se tu vai ficar na cidade, né? Exatamente. Eu brinco, a gente já vive num mundo tão ansioso hoje, né?
Muitas vezes tu ter um carro 100% elétrico é mais um motivo de ansiedade. As pessoas, quando não estão acostumadas, por exemplo, com um carro elétrico, isso é normal. Ah, mas será que vai dar para o meu deslocamento se eu for pegar uma estrada, se eu for viajar? Será que eu vou conseguir chegar com essa carga de bateria que tem? Até porque isso daí é toda uma curva de aprendizagem que tu tem também com o veículo, né? Da conexão que tu tem com o carro, de saber o quanto o carro vai te entregar e o quanto tu vai conseguir desenvolver dentro disso. É verdade. Ô Alejandro, e a novidade chegou sim aqui no showroom da Kia Sam Motors, na Avenida Ipiranga, 8113. Olha o que é o novo conjunto ótico da Sportage. Ela passou por um facelift. A gente fala facelift, o que é? É repaginar aquilo que já era bom. É mudar farol, mudar as rodas, muda um pouquinho do painel. A estrutura do carro é a mesma. Então ela continua com o ADAS, ela continua híbrida com motor 1.6 turbo, muita economia nesse carro. O ADAS, o que é? O assistente de direção, que vai impedir de tu colidir com o carro se tu esquecer de frear, ela vai frear sozinha, ela vai te guiar para que tu não troque de pista sem querer, então tu tem que dar o pisca para trocar de pista, senão ela vai sinalizar. E além da Sportage 2026, também chegou aqui na Sam Motors o Niro 2026, também híbrido, full hybrid e com o ADAS similar ao que tem na Sportage. Então as novidades estão aqui na Kia Sam Motors no showroom. Vem tomar café da manhã com a gente. E eu queria ainda dar um complemento, né? Eu acho que o povo gaúcho, assim, é um povo tão reconhecido pelo trabalho e isso é algo que nos orgulha muito, porque a gente tem um produto também que atende muito isso, que é o Bongo, que é esse veículo super versátil para o trabalhador, né? Desde o pequeno empresário até o grande empresário, ele é uma solução Quantos incrível. anos de garantia tem? 3? O Bongo tem 4 anos de garantia. Ah, 4 já? O Bongo tem 4 anos, aumentou um ano, né? Desde o ano passado, ele tem 4 anos de garantia e as revisões são só de 15 em 15 mil quilômetros, que geralmente são de 10 em 10 e no Bongo são de 15 em 15. Então é mais economia também aí para o negócio. E você não fica na mão, você entra com o pé direito e principalmente sabendo que você vai faturar muito, porque quem tem caminhão vai faturar. E você quer ter um caminhão velho que deixa você na mão e você não possa fazer sua entrega com o Bongo 0 km, com 10 mil de bônus, é agora, né? Nesse final de semana não, mas no próximo vai estar aberta a loja. Já está disponível o Bongo, os lançamentos do Salão do Automóvel também, que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer. Tem o Niro e o Sportage com 5 mil de bônus também, agora até o final do mês de fevereiro. E importante, a Sportage já é o modelo 2026, essa que foi apresentada e lançada no Salão do Automóvel. E tem uma série de modelos seminovos com IPVA pago. Com IPVA pago seminovos. E ainda temos a novíssima Sorrento também, que está voltando ao mercado brasileiro, que também já está disponível aqui na Sam Motors em Porto Alegre. Um carro super robusto, que a gente sabe que deixou muita saudade, está retornando motorização a diesel. Por isso que eu digo, nem tudo hoje é tecnologia, é eletrificado. Motorização a diesel também, para atender o nosso público aqui do Sul, que é um povo com o agro na veia, né? É verdade. E é um carro, assim, que realmente deixou um período de saudades, mas está retornando aqui para o mercado brasileiro. Bom, eu quero dizer o seguinte, que nesse final de semana a Kia Sam Motors está aberta na Ipiranga 8113, né? Está esperando toda a equipe do Jefferson, esperando por você até as 4 da tarde. Até as 4, das 9 às 16. Sábado estamos abertos e durante a semana das 8 às 18. E o bônus ainda tem, tá? O bônus vai acabar. Então, esse bônus de 10 mil reais para o Bongo vai acabar. Então, se apresse, vá até lá e veja as ótimas condições. Bom final de semana, obrigado. Obrigada. Continuamos aqui no Entre Amigos, vamos ao intervalo e já voltamos com você. Bastou o sol raiar, que o gaúcho vai pro mar. Fique tranquilo numa boa, a Dr. Clean vai te cuidar. Dos vales à capital, da serra ao litoral, da orla à redenção. Viva bem o teu verão, é Tramandaí, Xangri-Lá, Cidreira ou Capão, do Cassino ou Rio Grande. Viva bem o teu verão, é Tramandaí, Xangri-Lá, Cidreira ou Capão.
Dr. Clean, planos de saúde. Viu só? Verão combina com movimento. Venha aproveitar cada momento e também cuidar da saúde. A Dr. Clean está junto com você nessa estação e mais praticidade, é mais acesso e muita tranquilidade para você curtir o verão com quem realmente importa. Saúde e bem-estar. Simule seu plano de saúde em drclean.com.br e vem para cá. Dr. Clean, plano de saúde. Nós continuamos aqui com a Stephanie Ciolin, tudo bem? Tudo bem. Porque eu quero saber qual a idade certa para começar os procedimentos estéticos. Então, Alejandro, isso é uma dúvida muito frequente, mas na verdade não existe idade certa, existe indicação. Porque existem pessoas que desde mais jovens têm uma tendência já genética ou por ter muita mímica facial, que já marcam mais ruguinhas, e aí pode ter 17, 18, 20 anos, 25. Então, se já está marcando as ruguinhas, tem indicação de começar a fazer toxina botulínica, por exemplo. Tem pessoas que têm mais flacidez, têm uma pele mais fina, e isso pode ser genético, ou passou por um processo de emagrecimento grande, e aí pode ser jovem e já ter uma pele mais flácida e ter indicação de usar os bioestimuladores. Então, de modo geral, nós não temos uma idade certa para cada coisa. Nós temos que avaliar a indicação de cada paciente, né? Então, como eu falei, se a mímica facial, tem pessoas que começam a aplicar toxina botulínica próximo aos 40 anos. Tem pessoas que precisam iniciar aos 30 e tem quem inicia aos 17, 18. O que manda é a indicação, é nós observarmos o tipo de pele, o padrão de envelhecimento de cada um, o padrão de reabsorção de coxinhas de gordura, o padrão facial e indicarmos o tratamento certo, independente da idade. Stephanie, tem pessoas de mais idade que às vezes têm medo de fazer procedimentos estéticos, tá? Porque talvez tenham medo de mudar, né, muito o rosto. Os né? procedimentos estéticos, quando bem indicados e realizados... E para um profissional... Exato. É bom, competente. né? Então, os procedimentos estéticos, quando bem indicados e bem realizados, eles não fazem transformações, eles não mudam desta forma. Eles melhoram. Eles melhoram, eles amenizam, eles embelezam. As grandes transformações, geralmente a gente está falando de grande quantidade de produto, profissionais que não têm um senso estético bem formado e elegante, ou de cirurgias muito radicais. Essas Aí, ruguinhas sim, aqui, ó, tá? E essas rugas que nós temos embaixo dos olhos, é fácil tirar? Não, a ruga, depois que ela está assim marcada já, que tu tá assim, sem expressão nenhuma, tu não está contraindo a musculatura do teu rosto e ela está marcada, ela já não é fácil de tirar. Por isso que a gente fala que a toxina botulínica, por exemplo, as pessoas acham que é um tratamento para rugas e, na verdade, é um tratamento que previne rugas. O ideal é começar o quanto antes. Quando tu vê que ao fazer a mímica, formam as linhas e já está começando a querer trincar a pele, já inicia a aplicação da toxina botulínica para não deixar a pele trincar. Entendeu? Então, a toxina botulínica é um tratamento preventivo. Mesma coisa a flacidez. Ao ver os primeiros sinais de perda de contorno da face, ao puxar assim o rosto do ladinho e sentir que a pele está molinha, o ideal já é iniciar os bioestimuladores de colágeno para dar uma freada nessa flacidez, fazer com que a pele fique mais densa, mais elástica, que ela fique mais firme e o rosto não fique com esse aspecto derretido que tanto incomoda. Porque se a pessoa espera demais, às vezes a flacidez já é tão acentuada
que a pessoa vai ter que recorrer a uma cirurgia plástica na face. As rugas já estão tão acentuadas que a gente pode amenizar sim, mas não com apenas toxina botulínica. Nós teremos que fazer a toxina botulínica, fazer laser, peeling, para essa pele ir se renovando, preencher muitas vezes com ácido hialurônico embaixo da ruguinha. Então a gente consegue melhorar, a gente consegue amenizar, porém vai demandar mais tratamentos, uma associação de tratamentos para chegar naquele resultado. E aquela ruguinha poderia ter sido evitada. Então aqui nós estamos falando para dois públicos. O público jovem, que tem, será? Eu tenho 20 anos, será que eu já posso começar a fazer toxina botulínica? Se tu tem indicação, pode sim, porque é muito mais em conta e inteligente prevenir do que depois começar tarde demais e ter que remediar. Se você se encantou assim como a gente se encantou também com a Stephanie Seolin, você pode entrar em contato com ela. Está aparecendo aqui o Instagram, né, dela, o telefone também. Obrigado, tá? Porque tem ótimos profissionais, mas se você se encantou pela Stephanie como a gente também se encantou, então o contato está ali para você melhorar. Muito obrigada, é sempre maravilhoso estar aqui. Obrigado, até o próximo encontro. Até. A FIMEC é o ponto de encontro onde a indústria coreiro-calçadista projeta o futuro. Em 2026, de 3 a 5 de março, Novo Hamburgo recebe a maior feira do setor na América Latina, conectando indústria, inovação e sustentabilidade em um só lugar. Serão mais de 400 expositores ocupando todos os pavilhões da FENAC com lançamentos em tecnologia, máquinas, componentes, produtos químicos e soluções que movimentam toda a cadeia produtiva de calçados e cortumes. Durante 3 dias, profissionais do Brasil e dezenas de países acompanham a produção de calçados em tempo real, conteúdo técnico qualificado e tendências que impulsionam a competitividade do setor no cenário global. A FIMEC, onde decisões são tomadas, conexões são criadas e negócios acontecem. Com destaque para a Fábrica Conceito, o Fórum 6B de Sustentabilidade, o Prêmio Lançamentos FIMEC e novas iniciativas que aproximam compradores e fornecedores. FIMEC 2026, onde a indústria e você dão o próximo passo. Credenciamento gratuito em fimec.com.br. Bom, e nós continuamos aqui no Entre Amigos, agora para falar desse livro fantástico. É para cá que eu vou mostrar, Diário da Liderança com Propósito, da Helena Brochado, que quero te dar as boas-vindas. Obrigado. Eu que agradeço. Esse palco já é seu, né? Aqui é simples, mas é um tapete persa do Império Persa. Uau! Eu quis homenagear o trabalho de milhares de pessoas de uma cultura tão importante como a do Irã, né? Que trabalha tanto o trabalho artesanal, assim como as bordadeiras também do Nordeste, né? Tantas coisas. Então, esse livro é pesado, é com propósito realmente de marcar uma liderança. Meu filho vai adorar isso aqui. Que bom. O livro ele tem realmente o propósito de levar conhecimento, e conhecimento é algo que precisa de tempo. A gente sempre coloca que um dos maiores aliados do aprendizado é o tempo. Quanto de tempo a gente dedica para se transformar, para melhorar? Né? Eu quero daqui a pouco transformar o meu corpo, para eu ir na academia. Eu vou ter que ter tempo para conseguir malhar, para ficar com o braço torneado, com a barriga não sei o quê. Se eu quero me transformar num gestor melhor, eu preciso de tempo para isso. Então, quando tu fala que realmente o livro ele é denso, são 365 páginas, ele é um devocional. Ou seja, se a gente ler uma página por dia, durante um ano nós vamos aprender alguma coisa. Exatamente, essa é a intenção. E quando eu comecei a construir o livro, eu dividi ele em 12 capítulos. A gente trabalha dentro da Com Propósito, que é a minha consultoria, com desenvolvimento de lideranças. Então, cada mês é um dos programas que a gente faz, da parte de inteligência emocional, negociação, carreira. Agora a gente está em pauta muito forte a questão da saúde mental, das gerações. Então, em cada mês tem um tema disso e por dia tem uma questão técnica, né, de teoria, porque ela embasa o nosso conhecimento, exemplos e exercícios, por isso o nome diário.
Para quem é jornalista, a palavra diário fez parte também, porque na minha juventude eu tinha o diário também para escrever. Eu escrevo até hoje, né, que eu escrevo no Jornal NH, né, há 38 anos, né, e eu tenho a mania ainda de escrever em papel muitas coisas, porque eu me lembro mais daquilo que eu escrevo, daquilo que eu escrevo no computador. Isso aqui, eu não lembro o que eu li há 2 minutos atrás, né. Todo mundo quer ser líder, mas as pessoas às vezes não têm tempo para se organizar, para aprender, porque tem algum capítulo sobre ter paciência aqui? Tem sobre resiliência. Só quero voltar nessa questão que tu disseste de escrever. Tem vários estudos hoje que comprovam, inclusive para a questão do Alzheimer, que a escrita ela é muito mais positiva em termos de desenvolvimento para o cérebro, para evitar doenças de demência mental. Então, realmente, assim, que bom que tu tens esse hábito de escrever, de poder te conectar com isso, porque faz com que a gente consiga acessar muito mais partes do cérebro, porque entra também uma questão motora, né, na escrita, que na digitação não entra com a mesma intensidade. Então, realmente, esse teu hábito ele é bastante positivo. Não, tu sabes que eu não consigo me lembrar. Eu escrevo no computador a página do jornal, eu não lembro o que eu escrevi. Foi. E, lamentavelmente, tá, hoje tem que escrever no computador, tá? Mas no tempo da lauda, tá, eu mais ou menos sabe, porque eu errava e eu não gostava, então eu jogava fora, lauda. Mas a escrita me faz bem. Agora, eu quero falar sobre uma questão fundamental. Eu tive uma mamãe que era bipolar, né? E eu estou no Rio Grande do Sul por causa dela. Porque eu morava em São Paulo e eu achei que o Rio Grande do Sul era muito mais próximo do Uruguai. Ela ia se sentir mais abraçada pelos costumes. Eu acho que o gaúcho é muito próximo ao uruguaio, né? E não em São Paulo. Então, trouxe para cá. E a minha mãe, durante 18 anos que teve essa doença, né, eu tive muita paciência, né, porque eu tinha que repetir, às vezes, 39 vezes alguma coisa que ela repetia e eu tinha que responder. Nunca deixei uma resposta. A paciência é importante para um líder? É extremamente importante e a gente tem um capítulo só sobre saúde mental. Eu sou psicóloga, embora nunca tenha atendido clinicamente, eu sempre trabalhei com os grandes pacientes que são as empresas. Estamos tendo uma consulta gratuita aqui. Não, em hipótese alguma, acho que uma complementação e a gente sempre que senta com alguém, a gente deixa um pouco de nós, né? E que esse pouco que a gente deixa seja algo produtivo, no teu caso, para todo mundo que está aqui nos assistindo e nos escutando. Voltando para a questão da paciência, ela é essencial na nossa vida. Outro dia eu estava numa formatura e diziam assim, vai demorar muito para acabar essa formatura? Depois eu estava num casamento, perguntava, vai demorar muito? Eu digo, gente, sim, os ritos eles existem para que a gente possa celebrar momentos de passagem, né? E a paciência, ela faz parte da nossa vida, da nossa rotina. Todo mundo teve um tempo de gestação, todo mundo tem um tempo de amadurecimento. A gente não nasce pronto, a gente se transforma ao longo da vida e ao longo da jornada. Então, dar-se o direito de poder desenvolver-se é essencial. Outro dia eu estava na fazenda, eu queria comer um figo. E aí estava aquela figueira cheia de figos, estavam verdes. Não adianta eu querer no meu tempo. As coisas são no tempo de Deus. E a gente precisa reconhecer isso dentro da liderança, dentro da nossa equipe, dentro da nossa família, né? Muitas vezes a gente quer que o nosso filho já esteja pronto, amadurecido para determinada situação e ainda não estão prontos, ok? Acelerar o processo é uma opção. Terá sequelas, que em alguns momentos podem ser positivas, em outros não. A gente também tem que escolher quais os riscos que a gente quer correr em determinada situação. Na liderança, alguém que ainda não está pronto para fazer gestão de pessoas, bom, a gente vai, como ajudar essa pessoa? Daqui a pouco a gente pode dar uma mentoria, fazer um processo de coaching em que ela vá, mas não vá sozinha.
sempre que a gente passa a ocupar uma cadeira nova, eu digo que a gente está 70% pronto. Os outros 30% é com a bunda na cadeira mesmo, né? Quando tu assumiste a questão aqui de todo o programa, enfim, tu já tinhas uma bagagem que te oportunizou estar aqui. Agora, tem coisas que a gente só aprende sentado aqui, aquele friozinho na barriga, como é que a gente lida quando tem uma situação que não era prevista. Então, a paciência nos ajuda a nos capacitarmos, a estarmos prontos para quando a oportunidade surgir e também minimiza a nossa ansiedade em algum momento que vai falhar. Tu é humano, eu sou humana, a tua mãe que a gente estava falando antes também é humana. Então, assim, paciência de aceitar que nem tudo vai sair como a gente quer. No capítulo de resiliência eu abordo muito isso e também uma das questões de inteligência é a gente poder usar a nossa experiência anterior, o nosso conhecimento em situações que a gente também está vivendo pela segunda ou terceira vez, mas a gente nem lembra. Então, se eu estou numa situação assim que eu tenha paciência de poder respirar e me lembrar dessas memórias e como eu lidei naqueles momentos. Eu gostei muito do que tu fez agora. Parar e respirar. Porque o mundo está muito acelerado hoje. Né? Está acelerado que o outro dia a Anitta falou, eu vou fazer uma música só com uma frase, porque o pessoal não tem tempo de 2 minutos e meio de uma letra, né? Então, eu vou fazer só uma frase e a pessoa vai repetir e deu, né? Então, mas todo mundo quer ser líder. E a liderança se consegue, talvez, se tu me permites avançar na tua área, como uma escada. Com certeza. Degrau por degrau. Para a gente não cair. Se cair... Mas 5 pontos, 5 escadas principais que todo líder tem que conquistar. Quais são? Em primeiro lugar, a gente tem que ter muita humildade, porque a gente vai errar. E saber que eu preciso ter uma equipe junto comigo, então se eu errar que eu peça desculpa, que eu diga que também faz parte. A outra questão que o líder tem que fazer é servir. As pessoas querem ser promovidas antes de servir. As pessoas querem ter um aumento de salário antes de servir. Sirvam. Sirvam as pessoas que estão ao nosso redor. O reconhecimento ele vai vir como consequência disso tudo. Então, aprender a ter humildade, aprender a servir, para depois pedir. Porque vai vir um momento que a gente vai pedir. Mas se eu tenho crédito, eu sempre digo que a nossa vida é uma relação de créditos e saques, né? Quando eu acredito, é quando eu saco. Plantar para colher. Plantar para colher, ter o tempo. A outra questão é justamente o que tu disseste no início, né? A paciência. Eu não estou pronta, as pessoas da minha equipe também não estão 100% prontas. Acredito que o quarto etapa é a gente entender do contexto. Como gestor, eu preciso saber que nem tudo vai sair como eu tinha imaginado o tempo todo e também dar tranquilidade para a minha equipe através de uma comunicação muito transparente, que seria talvez o 5º elemento, né? Do que está acontecendo. Então, entender do contexto e comunicar isso para as pessoas. Helena, mas eu não posso comunicar 100% do que eu já sei. Ok, comunica na proporção de que essa equipe está pronta, na proporção em que a informação pode ser passada, mas não deixa de comunicar. A falta de informação faz com que a fofoca exploda, com que a imaginação cresça e com isso tudo acaba que as pessoas ficam mais inseguras. Então já me aconteceu situações em que eu não podia contar tudo para a equipe via que a gente estava enquanto gestor alterados, assim, com alguma restrição, e eu chamei a equipe e disse, olha, não posso falar tudo, mas o que eu posso falar está aqui. Sim, estamos num processo de transformação, isso não vai impactar na vida de você, e na medida que a gente puder ter mais condições, eu vou estar passando para as pessoas mais informação. E aí, assim, ó, acalma. Diz para as pessoas, é verdade, o que tu está sentindo, existe uma razão. E daqui a pouquinho eu vou te passar mais informações. Tem uma dedicatória linda que a Helena fez. Alejandro, que o diário seja seu amigo inspirador na tua vida. Obrigado pelo carinho, sucesso, beijão, né? E a data de hoje. Certamente vai me ajudar, né? E talvez, quem sabe, meu filho também, que está entrando agora na universidade. Ai, ele fazendo faculdade de quê? Me conta. Direito. Olha só. Meu sonho foi que meu filho, quando eu peguei, que fosse advogado.
O Diário da Liderança com Propósito é o livro que eu recomendo para você, ó. Tá aqui. Onde que as pessoas podem adquirir? As pessoas podem adquirir através do meu Instagram, Helena Brochado Oficial, ou o Você com Propósito, que é o nome da minha consultoria. Quanto o livro? O livro está R$120, mais o valor de envio. Sim. Que, enfim, dependendo... E são 365 páginas. Sim. Se a gente ler uma por dia... Aí a gente, ao longo do ano, conclui o livro. Ele né? também está na Amazon, tá? Caso alguém... na Amazon? Tá na Amazon também. Mais fácil até. Mais fácil. Bom, vou mostrar mais uma vez para você acompanhar. Muito obrigado pela sua sintonia. Obrigado. E eu agradeço pela tua emoção. Obrigado. Isso não tem preço. Obrigado. Fique na companhia do César Bresolim, Band de Motores. Nós nos encontraremos no próximo final de semana, durante toda a semana, porque nós temos drops com pequenos trechos das entrevistas com os nossos entrevistados durante toda a semana. Obrigado pela sua sintonia. Muito obrigado por ter escolhido a Band por você estar aqui com a gente. E nós nos encontraremos no próximo final de semana, eu e você, para tomar o café entre amigos.